A magia do caos desafia tudo o que conhecemos sobre espiritualidade e ocultismo. Enquanto muitas tradições seguem rituais rigorosos e dogmas inflexíveis, essa prática subverte as regras ao adotar uma abordagem pragmática e adaptável, onde qualquer crença pode ser utilizada e descartada conforme a necessidade. Não há diretrizes fixas, apenas um objetivo final, a manifestação da vontade. Essa característica a torna uma das formas mais poderosas e, ao mesmo tempo, mais controversas de magia. Diferente de outras vertentes esotéricas, a magia do caos se molda ao praticante, não o contrário, permitindo que a realidade seja manipulada pelo próprio poder da mente. Mas até que ponto essa liberdade de criar suas próprias crenças e modificar a realidade pode ser segura? Surgida na Inglaterra na década de 1970, a magia do caos foi uma resposta rebelde ao formalismo das práticas esotéricas tradicionais, como a magia cerimonial e a Wicca. Seus principais idealizadores, Peter J. Carroll e Ray Sherwin, buscavam romper com os dogmas estabelecidos e criar um sistema onde o praticante pudesse experimentar livremente, sem estar preso a rituais complexos e hierarquias rígidas. O princípio central dessa filosofia é a ideia de que a realidade não é fixa, mas pode ser moldada pelo poder da intenção e pela flexibilidade das crenças. A origem dessa abordagem tem raízes no pensamento de figuras icônicas do ocultismo, como Aleister Crowley, que defendia que a vontade humana é a chave para alterar a realidade. No entanto, foi Austin Osman Spare quem realmente definiu os fundamentos da magia do caos, introduzindo o conceito de sigilos, símbolos que armazenam os desejos do praticante, funcionando como portais para o subconsciente. Spare acreditava que a verdadeira magia nasce da mente inconsciente e que os sigilos eram a chave para acessar esse poder oculto. Em 1978, Peter J. Carroll publicou Liber Null, um dos textos fundamentais da magia do caos. No livro, ele propõe a ideia revolucionária de que todas as crenças são meras ferramentas, podendo ser adotadas temporariamente para alcançar um objetivo e depois descartadas sem consequências. Isso significa que o praticante pode assumir qualquer crença, mesmo que contraditória, pelo tempo necessário para obter um resultado desejado. Essa abordagem quebra todas as normas tradicionais do ocultismo e liberta o mago das limitações impostas por sistemas fixos de crenças. Porém, essa liberdade tem um preço. A ausência de um código ético claro faz da magia do caos um campo perigoso e controverso. Muitos ocultistas mais tradicionais, como praticantes da magia cerimonial ou da Wicca, criticam essa vertente por não impor restrições morais, permitindo que qualquer pessoa utilize seus princípios para fins egoístas e manipulativos. Se não há regras, o que impede alguém de usar essa prática para explorar os outros ou alimentar suas próprias ambições sem limites? Essa é uma das questões mais debatidas sobre a magia do caos e o que a torna uma prática tão incompreendida. Ao longo dos anos, a magia do caos evoluiu e continua relevante exatamente por sua adaptabilidade. Enquanto outras tradições esotéricas exigem anos de estudo e comprometimento com regras rígidas, esse sistema permite que o praticante descubra, por conta própria, o que funciona melhor para ele. Esse atrativo tem levado cada vez mais buscadores espirituais a abandonarem tradições convencionais e adotarem a magia do caos como um caminho pessoal de experimentação. No entanto, essa liberdade extrema também pode se tornar uma armadilha. Ao rejeitar completamente as estruturas tradicionais, o praticante corre o risco de perder o controle sobre suas intenções e criar um verdadeiro caos em sua própria vida. Até que ponto vale a pena sacrificar a segurança da estrutura pela liberdade total? Esse dilema persegue muitos magos do caos, que precisam encontrar um equilíbrio entre autonomia e responsabilidade. A ascensão da magia do caos reflete não apenas mudanças no mundo esotérico, mas também profundas transformações sociais e culturais. Nos anos 1970, uma época marcada por revoluções e questionamentos, essa prática surgiu como uma expressão do espírito da época, desafiando normas estabelecidas tanto na política quanto na espiritualidade. Assim como o movimento punk rejeitava convenções musicais, a magia do caos rejeitava a rigidez do ocultismo tradicional, propondo uma abordagem mais individualista e experimental. Hoje, essa vertente continua a atrair pessoas que buscam explorar a espiritualidade sem as restrições de uma tradição específica. Em vez de seguir gurus ou mestres, os praticantes da magia do caos tornam-se seus próprios guias, confiando em suas experiências pessoais como a fonte mais legítima de conhecimento. Mas será que essa abordagem realmente concede poder ou apenas ilude aqueles que a praticam? No fim das contas, a magia do caos é um espelho da própria mente do mago, e como qualquer ferramenta poderosa, pode ser tanto uma chave para a libertação quanto um caminho para a perdição. A flexibilidade e a adaptabilidade da magia do caos a tornam especialmente atraente em um mundo onde a espiritualidade se tornou fluida e personalizada. Muitos buscam caminhos que ressoem com sua individualidade, rejeitando dogmas rígidos e tradições
condições que não os representam. No entanto, essa mesma liberdade também impõe desafios. A prática exige um nível elevado de autoconsciência e responsabilidade pessoal. Aqueles que acreditam que a magia do caos é um atalho fácil para manipular a realidade sem consequências estão enganados. Pelo contrário, esse caminho exige não apenas uma mente aberta, mas também um entendimento profundo dos próprios desejos e intenções. Sem essa clareza, o praticante corre o risco de se perder em suas próprias ilusões, caindo em armadilhas criadas por ele mesmo. Afinal, o que acontece quando alguém manipula indiscriminadamente sua própria percepção da realidade? A essência da magia do caos está no questionamento daquilo que consideramos real. Se as crenças são apenas ferramentas, então a própria realidade pode ser moldada pela mente. Mas será que estamos realmente preparados para lidar com as consequências de remodelar nosso mundo interno? Uma das práticas centrais dentro dessa vertente é o uso de sigilos, que funcionam como uma ponte para o subconsciente. O conceito por trás deles é simples, mas o impacto pode ser profundo. O praticante começa escrevendo uma afirmação de desejo, algo que ele deseja manifestar em sua vida. Em seguida, essa frase é reduzida, removendo letras repetidas até que reste apenas um conjunto essencial de símbolos. Esses elementos são então reorganizados em um design abstrato, que já não se assemelha mais a palavras, mas contém a essência da intenção original. O verdadeiro poder do sigilo está no ato de esquecê-lo após sua criação. Uma vez carregado com energia emocional, o sigilo deve ser liberado da mente consciente. Mas por que esquecer é tão crucial? O subconsciente opera além do controle racional. Quando o sigilo deixa de ser um pensamento ativo, ele atravessa a barreira do consciente e começa a atuar em um nível mais profundo, influenciando a realidade de forma sutil, mas poderosa. O processo de ativação pode ocorrer de diversas formas, e cada praticante encontra o método que mais ressoa consigo. Alguns utilizam estados alterados de consciência, como meditação profunda ou transe, enquanto outros recorrem a estímulos emocionais e físicos, como dança, canto ou até práticas sexuais, canalizando a energia para impregnar o sigilo com força de manifestação. Apesar de sua aparente simplicidade, o uso de sigilos é extremamente eficaz, pois o subconsciente não se prende às mesmas barreiras racionais da mente consciente. Ele não questiona, não duvida, simplesmente age. Dessa forma, os sigilos se tornam um meio de driblar bloqueios internos, acessando diretamente o potencial oculto da mente para transformar intenção em realidade. No entanto, essa prática também carrega riscos. Muitos iniciantes começam utilizando sigilos para pequenos desejos, como encontrar um objeto perdido ou atrair coincidências favoráveis. Mas, à medida que ganham confiança, podem ser tentados a usá-los para manipular eventos complexos ou influenciar outras pessoas. E é aqui que surge um dilema ético. Até que ponto é aceitável alterar a realidade alheia sem consentimento? A magia do caos, com sua ausência de um código moral rígido, concede ao praticante liberdade quase ilimitada. Para alguns, isso é empoderador, uma forma de explorar todo o potencial da mente e da realidade. Para outros, essa liberdade pode se tornar um terreno perigoso, levando a manipulações que desencadeiam repercussões imprevisíveis. Afinal, quando tentamos controlar o que não compreendemos completamente, corremos o risco de perder o controle. Um sigilo criado para garantir sucesso profissional pode acabar gerando esgotamento ou problemas de saúde se o praticante não considerar os efeitos colaterais de sua intenção. Isso nos leva a uma reflexão importante. Estamos realmente preparados para lidar com todas as consequências dos nossos desejos realizados? Outro aspecto fascinante dos sigilos é sua conexão com a arte e a expressão criativa. Muitos praticantes enxergam a criação de sigilos como um processo artístico e ritualístico. O ato de desenhar e personalizar um sigilo se torna uma extensão da própria intenção, uma forma de materializar o desejo em um nível simbólico. Assim, a arte deixa de ser apenas estética e passa a ser um meio de acessar partes ocultas da psique, trazendo à tona forças que, de outra forma, permaneceriam adormecidas. Com o passar do tempo, a magia do caos evoluiu e se adaptou às novas tecnologias. Hoje, muitos praticantes utilizam métodos digitais para criar e ativar sigilos. Softwares, algoritmos e até inteligência artificial são empregados para gerar designs sigilosos complexos, expandindo as possibilidades dessa prática para além dos limites tradicionais. Isso levanta uma nova questão. Se a tecnologia pode amplificar nossa capacidade de moldar a realidade, até onde podemos ir antes de perder o controle sobre o que criamos? A magia do caos se adapta às transformações culturais e tecnológicas, mantendo-se relevante e poderosa mesmo no mundo digital. Mas o que os sigilos realmente nos ensinam sobre a natureza da realidade? A prática sugere que o universo é, em parte, moldado por nossa percepção e pela energia que investimos em nossas intenções. Se a realidade pode ser alterada simplesmente ao mudarmos nossa forma de pensar e sentir,
Até que ponto aquilo que percebemos não passa de uma construção da nossa mente? Essa reflexão leva muitos praticantes a uma jornada intensa de autoconhecimento e exploração espiritual. Apesar de sua aparente simplicidade, a prática dos sigilos nos convida a questionar o que realmente é a realidade e como nossa mente pode conter a chave para moldá-la. Mas será que estamos preparados para assumir esse poder criativo e lidar com as consequências de manipular nossa própria existência? Uma das características mais provocativas da magia do caos é sua abordagem desafiadora às leis espirituais tradicionais, como o karma e a lei tríplice do retorno. Em muitas tradições esotéricas, o karma é visto como uma força inevitável que garante que toda ação gera uma consequência equivalente. Na Wicca, por exemplo, a lei tríplice sugere que qualquer energia enviada ao universo, positiva ou negativa, retorna ao emissor multiplicada por 3. Essas ideias funcionam como princípios morais que incentivam um comportamento ético e uma responsabilidade espiritual. No entanto, os praticantes da magia do caos desafiam essa visão. Para eles, tanto o karma quanto a lei do retorno são construções culturais e psicológicas, não regras universais inquebráveis. Segundo essa perspectiva, essas crenças só exercem influência sobre aqueles que acreditam nelas. Em outras palavras, se você não acredita no karma, ele não terá efeito sobre você. Isso implicaria que o mago do caos tem liberdade para agir sem medo de repercussões místicas, vistas como inevitáveis em outras tradições. Mas será que essa liberdade é tão simples quanto parece? O relativismo da magia do caos não significa a ausência de consequências, mas sugere que elas não precisam ser sobrenaturais. Em vez disso, podem se manifestar de formas psicológicas ou sociais. Imagine um mago do caos convencido de que o karma não se aplica a ele e que, por isso, decide manipular pessoas para alcançar seus objetivos. Mesmo que não sofra punição espiritual, ele pode enfrentar consequências como perda de confiança, ressentimento e isolamento social. Isso levanta uma questão essencial: podemos realmente escapar das consequências de nossas ações ou elas simplesmente assumem formas diferentes? A rejeição do karma e da lei do retorno exemplifica perfeitamente como a magia do caos desafia normas tradicionais. Ao desconsiderar essas leis, o praticante assume total responsabilidade por suas próprias ações, sem depender de conceitos externos para orientar sua moralidade. Essa perspectiva pode ser libertadora, mas também exige um alto nível de autoconsciência e maturidade. Sem uma base ética sólida, o risco de abuso de poder se torna significativo. Afinal, se não há uma força superior regulando nossas ações, o que nos impede de seguir nossos impulsos mais sombrios? Por outro lado, essa visão permite uma abordagem mais pragmática da magia. Ao enxergar crenças como ferramentas em vez de verdades absolutas, o mago do caos pode adaptar seu sistema de valores de acordo com o contexto e as necessidades do momento. Essa flexibilidade é um dos grandes diferenciais dessa tradição, mas até que ponto ela pode ser levada antes de se tornar destrutiva? O que acontece quando alguém altera constantemente seus valores e crenças para moldar a realidade sem qualquer compromisso ético? Muitos críticos da magia do caos argumentam que essa abordagem pode levar a um comportamento irresponsável e até perigoso. Sem uma estrutura moral clara, o praticante pode se tornar insensível às necessidades e sentimentos dos outros, tratando as pessoas como meros instrumentos para alcançar seus próprios objetivos. A longo prazo, isso pode resultar em um vazio emocional profundo e uma desconexão com a própria identidade. Mas será que essa liberdade irrestrita não tem um custo alto demais? Enquanto alguns enxergam esse relativismo como uma oportunidade para explorar camadas mais profundas da mente e da consciência, surge um dilema. Se acreditamos que o karma é apenas uma construção mental, então também podemos acreditar que somos capazes de reescrever nossa própria realidade, abandonando a ideia de estarmos submetidos a uma lei cósmica imutável. Isso nos transformaria em criadores ativos de nossas vidas. Mas será que todos estão preparados para assumir essa responsabilidade? Afinal, o que realmente significa ser o arquiteto da própria realidade? O debate entre karma e magia do caos reflete uma questão ainda mais ampla: a relação entre moralidade e prática mágica. Precisamos de um código ético externo para nos guiar, ou somos capazes de desenvolver nossa própria bússola moral? Muitos praticantes da magia do caos acreditam que é possível agir eticamente sem depender de sistemas de crenças fixos, baseando suas ações em princípios como empatia e respeito mútuo. Mas, em um sistema que rejeita verdades absolutas, como podemos definir de forma concreta o que é empatia ou respeito? Outra questão que surge é o impacto psicológico de ignorar o karma e outras leis espirituais. Para algumas pessoas, a ideia de que suas ações terão consequências futuras funciona como um freio, ajudando-as a evitar atitudes impulsivas ou destrutivas. Ao abandonar essa noção, o praticante da magia do caos se liberta dessas restrições, mas também corre o risco de cair em padrões de hedonismo e egoísmo. Mas será que a liberdade absoluta realmente nos torna mais felizes
ou apenas nos deixa mais vazios? Mesmo que o karma seja visto como uma construção cultural, ele exerce um efeito real sobre aqueles que acreditam nele. A mente humana é poderosa e nossas crenças moldam diretamente nossa percepção da realidade. Portanto, ao descartar o karma, o praticante da magia do caos não está apenas rejeitando uma crença, mas reprogramando sua própria mente para operar sob um novo conjunto de regras, ou talvez sem nenhuma regra. Esse processo de reprogramação mental é conhecido como metaprogramação, um dos aspectos mais intrigantes e desafiadores da magia do caos. Estamos realmente prontos para abandonar todas as regras e reescrever completamente nossa visão da realidade? Até que ponto essa liberdade é uma bênção e até que ponto pode se tornar uma maldição? A metaprogramação permite ao praticante alterar suas próprias crenças e percepções para moldar a realidade ao seu redor. Diferente de outras tradições esotéricas que enxergam crenças como verdades inquestionáveis, a magia do caos as trata como ferramentas flexíveis. Se nossas crenças determinam a forma como percebemos o mundo, então alterá-las pode modificar completamente a própria realidade que experimentamos. Mas como esse processo funciona na prática e quais são os seus riscos? A ideia central da metaprogramação é que o cérebro humano opera como um computador, onde crenças funcionam como programas instalados. Quando um praticante se envolve nesse processo, ele começa a questionar esses programas, tentando identificar quais crenças estão moldando sua percepção da realidade. Em seguida, altera essas crenças, substituindo-as por novas que sejam mais alinhadas com seus objetivos. Por exemplo, se alguém acredita que não merece sucesso, essa crença pode sabotar suas ações inconscientemente. Ao identificá-la e reprogramá-la, o praticante pode transformar sua mentalidade e, consequentemente, sua realidade. Uma técnica comum dentro da magia do caos é a adoção temporária de crenças contraditórias. O praticante pode, por exemplo, escolher acreditar em uma divindade específica durante um ritual para acessar seu poder, mas descartar essa crença imediatamente após o ritual. Essa prática desafia a mente consciente e permite acessar estados alterados de percepção. Mas será que todos estão preparados para questionar suas crenças fundamentais de maneira tão radical? A liberdade de reescrever a própria realidade pode ser empolgante, mas também traz consigo um peso imenso. Afinal, ao descartar todas as regras, será que estamos realmente nos libertando ou apenas mergulhando no caos? Nas práticas espirituais tradicionais, as crenças são vistas como pilares fixos que oferecem estabilidade e um senso de ordem. No entanto, na metaprogramação, esses pilares estão em constante reconstrução. O mago do caos aprende a desmontar e reconfigurar suas crenças conforme necessário, o que pode ser incrivelmente libertador. Essa flexibilidade permite adaptação a qualquer situação, mas também tem um custo. A mente humana busca estabilidade, e quando essa estabilidade é repetidamente abalada, pode surgir um profundo sentimento de desorientação ou até uma crise existencial. Para evitar esse colapso interno, muitos praticantes recorrem a técnicas que ajudam a manter o equilíbrio mental. Uma das estratégias mais eficazes é a intensificação da autoconsciência, onde o mago observa seus próprios pensamentos e crenças com extrema atenção. Isso permite identificar padrões negativos antes que eles se tornem um problema maior. Mas essa prática exige um alto nível de disciplina e autoconhecimento, algo que nem todos conseguem alcançar facilmente. Outra abordagem comum é o uso de mantras e afirmações para reforçar novas crenças. Por exemplo, se um praticante deseja fortalecer sua confiança na própria capacidade de manifestar mudanças na realidade, ele pode repetir frases como "Eu sou o arquiteto do meu destino". Esse reforço constante ajuda a instalar novas crenças em um nível subconsciente. Mas até que ponto podemos confiar em afirmações se estamos sempre mudando aquilo em que acreditamos? A metaprogramação também envolve o uso de estados alterados de consciência para reconfigurar a mente. Transe, meditação profunda e até substâncias psicodélicas são algumas das ferramentas utilizadas para acessar camadas mais profundas do subconsciente. Em um estado alterado, a mente consciente relaxa suas barreiras, permitindo que novas ideias e crenças sejam implantadas com mais facilidade. No entanto, essa prática não está isenta de riscos. Sem preparação adequada, o praticante pode emergir desses estados sentindo-se perdido ou até mesmo traumatizado. E aqui surge uma das questões mais intrigantes sobre a metaprogramação. Até onde podemos ir sem perder completamente a noção de realidade? Se mudamos nossas crenças constantemente, existe o risco de dissolver qualquer senso de identidade ou verdade objetiva. Quando tudo é apenas uma ferramenta, o que sobra como base para nossa existência? Muitos praticantes acabam confrontando essa dúvida de maneira intensa, mergulhando em uma crise onde a única pergunta que resta é: o que é real? Alguns magos do caos acreditam que essa crise não é um erro, mas sim um estágio necessário para a evolução espiritual. Ao desmantelar todas as suas crenças, o praticante se vê forçado a encarar o vazio primordial da realidade, um estado de puro potencial, onde nada é definitivo.
Esse processo é frequentemente chamado de morte do ego, uma experiência transformadora em que todas as ilusões são dissolvidas, dando origem a uma nova compreensão de si mesmo e do universo. No entanto, para quem não está preparado, a morte do ego pode ser uma experiência aterrorizante. Sem um senso de identidade, o praticante pode se sentir perdido, desconectado da realidade e das pessoas ao seu redor. Para evitar esse colapso, muitos magos do caos adotam práticas de ancoragem, como meditação diária e o uso de símbolos pessoais que ajudam a manter um senso de estabilidade enquanto exploram os limites da mente. Mas a grande questão permanece: ter o poder de moldar nossas próprias crenças nos torna realmente mais livres ou apenas nos aprisiona em um ciclo interminável de autoquestionamento? A resposta pode depender do nível de autoconhecimento e maturidade espiritual de cada um. Para alguns, a metaprogramação é um caminho para a autotransformação e o despertar. Para outros, pode se tornar um labirinto mental, onde cada nova crença apenas gera mais dúvidas e incertezas. No fim das contas, a metaprogramação nos desafia a refletir sobre o que significa, de fato, ter controle sobre nossas próprias mentes. Estamos realmente dispostos a desconstruir todas as nossas certezas em busca de uma verdade mais profunda, ou preferimos a segurança de crenças fixas, mesmo que elas nos limitem? Enquanto a magia do caos rejeita estruturas rígidas, muitos praticantes optam por incorporar o contato com entidades em seus rituais. Essas entidades podem ser arquétipos, como deuses e espíritos ancestrais, ou até mesmo criações da própria mente, conhecidas como servidores na magia do caos. A ideia é que essas entidades não são forças externas, mas sim construções psíquicas projetadas para cumprir um propósito específico. Isso levanta outra questão fascinante: se podemos criar entidades que parecem ter vontade própria, até que ponto somos realmente os mestres do nosso próprio universo? Como podemos diferenciar uma criação mental de uma entidade real? E será que isso realmente importa? Na prática, a magia do caos muitas vezes emprega estados de transe profundo para facilitar o contato com entidades. Esse estado alterado de consciência dissolve as barreiras entre o consciente e o subconsciente, permitindo que o praticante interaja diretamente com essas forças, receba mensagens e até canalize energias. No entanto, mergulhar em dimensões psíquicas nem sempre é seguro. A mente se torna vulnerável e, sem a devida proteção, o praticante pode se deparar com forças para as quais não está preparado. Na magia do caos, o risco de lidar com entidades é especialmente elevado devido à natureza fluida dessa prática. Diferente da magia cerimonial, que utiliza rituais específicos para proteção, o mago do caos geralmente confia em sua intuição e métodos improvisados. Isso pode ser fortalecedor, mas também perigoso. Ao se conectar com uma entidade sem estabelecer limites claros, o praticante corre o risco de ser manipulado ou drenado energeticamente. Afinal, como garantir que a entidade invocada tem intenções genuínas? Um dos aspectos mais intrigantes do trabalho com entidades na magia do caos é a criação de servitores. Diferente dos espíritos tradicionais, um servitor é uma entidade gerada pelo próprio praticante para cumprir uma função específica, como atrair prosperidade ou oferecer proteção. Eles são vistos como extensões do subconsciente do mago, programados para realizar determinadas tarefas e, quando sua função é concluída, podem ser dissolvidos. Contudo, essa prática levanta questões éticas e de segurança. É correto criar uma entidade apenas para satisfazer um desejo egoísta? E o que acontece se o servitor se tornar independente, agindo fora do controle do criador? O processo de criação de um servitor geralmente começa com uma definição clara de sua função e características. O praticante projeta um sigilo para representá-lo e realiza um ritual para ativá-lo, infundindo-o com intenção. A entidade então recebe energia regularmente por meio de oferendas, meditação ou concentração. Mas assim como os sigilos, o perigo reside em esquecer que o servitor é uma criação temporária. Muitos praticantes acabam se apegando às suas criações, permitindo que assumam uma autonomia inesperada, o que pode levar a consequências imprevisíveis. O uso de substâncias psicodélicas, como cogumelos psilocibinos ou ayahuasca, também é ocasionalmente integrado ao trabalho com entidades dentro da magia do caos. Essas substâncias podem expandir a consciência do praticante, facilitando a comunicação com forças além da percepção comum. No entanto, os riscos são consideráveis. Além dos perigos físicos e psicológicos, há o risco de dependência, onde o praticante passa a depender dessas experiências químicas para acessar estados alterados de consciência. A questão que surge é: a busca pelo contato com entidades através dos psicodélicos representa uma expansão espiritual genuína ou apenas uma fuga temporária da realidade? Outro ponto essencial é o discernimento. Nem toda entidade que se apresenta é confiável, e nem toda mensagem recebida deve ser tomada como verdade absoluta. Diferente de algumas tradições espirituais que veem entidades como seres superiores ou divinos, na magia do caos, muitas vezes são tratadas como projeções da própria mente ou criações intencionais. Isso significa
significa que o praticante precisa avaliar constantemente a validade dessas experiências. Como podemos ter certeza de que não estamos apenas dialogando com nossos próprios medos e desejos disfarçados de guias espirituais? Apesar da flexibilidade da magia do caos, métodos de proteção como círculos mágicos, amuletos e sigilos defensivos são altamente recomendados. Embora alguns praticantes confiem apenas em sua força mental, ter uma camada extra de proteção ao lidar com forças desconhecidas é sempre prudente. Um círculo protetor bem construído pode ser a diferença entre uma experiência enriquecedora e um encontro perigoso. No entanto, depender demais de proteções externas pode ir contra a filosofia da magia do caos, que valoriza a autonomia e a experimentação individual. Ao longo dos anos, muitos praticantes relatam que trabalhar com entidades dentro da magia do caos pode ser uma experiência transformadora. Para alguns, essas interações revelam aspectos profundos do subconsciente, ajudando a integrar partes fragmentadas da psique. Para outros, as entidades surgem como guias, oferecendo conselhos valiosos. Mas a linha entre orientação e manipulação é tênue. Estamos realmente recebendo sabedoria dessas forças ou apenas ouvindo o eco de nossas próprias ilusões? Trabalhar com entidades na magia do caos não é para os despreparados. Requer um alto nível de autoconhecimento, discernimento e proteção energética. Ao nos aventurarmos nesses territórios espirituais, precisamos estar dispostos a confrontar o desconhecido e, às vezes, o incontrolável. Mas essa é justamente a essência da magia do caos, a coragem de explorar os limites da mente e do espírito, mesmo que isso signifique encarar nossos próprios medos e sombras. O que realmente buscamos ao nos aprofundarmos nesse caminho? Queremos sabedoria e crescimento ou apenas controle sobre o desconhecido? A magia do caos não é apenas um conjunto de técnicas esotéricas, mas uma filosofia que nos convida a desafiar nossas crenças e moldar nossa própria percepção da realidade. Ela oferece uma liberdade sem igual, mas essa liberdade vem com riscos. Sem as restrições dos dogmas tradicionais, o praticante é forçado a desenvolver seu próprio código de ética e a enfrentar as consequências de suas ações diretamente. O que começa como uma busca por poder pode se transformar em uma jornada profunda de autodescoberta, revelando tanto a luz quanto a sombra dentro de nós. No final, a magia do caos nos ensina que, embora possamos manipular nossas crenças e realidades, não estamos imunes às repercussões psicológicas e sociais de nossas escolhas. O verdadeiro poder não está apenas na capacidade de moldar a realidade, mas na coragem de assumir responsabilidade pelo que criamos. Se você quer continuar explorando esses mistérios, tenho vídeos especialmente selecionados que aprofundam ainda mais esse conhecimento. Clique em um deles e embarque nessa jornada de autodescoberta. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar mais reflexões sobre magia e espiritualidade. Seu compromisso com o conhecimento é o primeiro passo para transformar sua realidade.